No restaurante, minha irmã levantou a taça e disse: Renan, procure outra mesa. Esta é para a família, não para garotos adotados. Todos riram como se fosse a coisa mais engraçada que já tinham ouvido. O garçom colocou uma conta de 3.270 euro na minha frente, como se a humilhação viesse com uma etiqueta de preço. Eu sorri, assinei meu nome e deslizei o comprovante de volta. Foi quando uma voz calma atrás de mim disse: Só um momento, por favor. A sala congelou. Naquele segundo, tudo o que eu achava que sabia sobre família e sobre mim mesmo começou a desmoronar. Antes de compartilhar minha história, quero saber se você está aqui comigo. Apenas diga, ouvindo, nos comentários, ou me diga onde você está. Adoro saber até onde minha história pode chegar. Às vezes, até a menor conexão pode fazer uma história parecer ouvida. Obrigado. E agora, aqui está minha história. Se esta história tocar você, por favor, inscreva-se em nosso canal. Cada história aqui carrega um pedaço de alguém que um dia foi silenciado e encontrou sua voz novamente. Eu sou Renan Valles, e foi assim que meu silêncio terminou. Eu entrei no Terraço Jardins, 5 minutos atrasado, a garoa grudada no meu casaco como culpa. A sala de jantar privada brilhava com uma luz âmbar, do tipo reservado para pessoas que pensavam que o dinheiro poderia atenuar a crueldade. Através da parede de vidro, o Rio Pinheiros cintilava sob o horizonte da cidade. Eu os vi imediatamente, os Halberds, minha família. Verônica, minha mãe adotiva, ergueu a mão em um aceno desinteressado, mas seus olhos carregavam a mesma temperatura do vinho gelando ao lado dela. Samantha se levantou, taça de champanhe na mão, o riso já carregado como uma arma. Renan, ela disse alto o suficiente para a sala inteira ouvir. Procure outra mesa. Esta é para a família, não para garotos adotados. O som que se seguiu não foi riso. Foi um aplauso por uma performance bem ensaiada. Caio, meu irmão mais velho no papel, filmou o momento para o Instagram, murmurando: Clássica Samantha. Meu pai, Carlos, nem levantou os olhos do seu steak. Verônica disse: Ah, pare de provocá-lo. Mas seu sorriso torto contava uma verdade diferente. Esse era o tipo de crueldade que ela apreciava, porque não era a voz dela que a proferia. Sentei-me na ponta da mesa, perto do vidro. Daqui, eu podia ver meu reflexo flutuando entre as luzes do rio e suas silhuetas, como se eu existisse metade dentro e metade fora. Tentei falar sobre meu último contrato de jogo, um acordo de 50 mil bis em que eu estava trabalhando há meses, mas Caio me interrompeu para se gabar de seu bônus no banco. Samantha falou sobre sua expansão imobiliária no Itaim Bibi. Minhas palavras desapareceram sob as deles como uma nota baixa abafada pela estática. Quando o garçom trouxe a conta, ele a colocou bem na minha frente. Seu total esta noite é 3.270 esses, ele disse. O número mal fazia sentido. 3 garrafas de um Cabernet Franc importado, steaks Tomahawk, torres de frutos do mar, vinho de sobremesa. Samantha sorriu. Sua vez de contribuir, Renan. Você está recebendo há anos. Hora de retribuir a família. Verônica concordou, a voz como seda escondendo lâminas. Pense nisso como gratidão, querido. Nós lhe demos um teto, comida, um nome. Olhei para a conta. O total brilhava, ridículo e nítido, como um espelho refletindo 20 anos sendo lembrado de que eu tinha sorte. Minha garganta apertou, mas eu sorri. O tipo de sorriso que você usa quando decide lembrar de cada detalhe para mais tarde. Entreguei meu cartão, observei o garçom desaparecer. Meu silêncio não era rendição, era estratégia. Quando ele voltou, assinei o comprovante. A caneta
deixou um tremor na tinta. Eu o deslizei de volta, ainda sorrindo, fingindo que 3.270 não me custaram as economias de um mês. E então, aquela voz, calma, imponente. Só um momento, por favor. O ar mudou. Eu me virei. Vovó Celeste Guimarães estava parada na entrada, cabelos grisalhos presos para trás, a bengala firme como um cetro. O riso morreu instantaneamente. Ela não olhou para mim primeiro. Ela olhou para eles, cada rosto, um por um, como um juiz catalogando pecados. Sentem-se, ela disse. Até Verônica obedeceu. Celeste virou-se para o garçom. Guarde essa conta. Arquive-a com seu gerente. Vou precisar de uma cópia da gravação de segurança desta noite. Samantha piscou. Vovó, foi só uma brincadeira. Uma brincadeira? A voz de Celeste cortou fundo. Humilhação não é humor, criança. É evidência. Ninguém falou. Dava para ouvir o restaurante respirar. Ela se sentou lentamente, nunca quebrando o contato visual com Verônica. Vamos discutir isso adequadamente esta noite, antes que alguém saia desta sala. Eu sentei, congelado, sem saber se agradecia ou desaparecia. Meu celular vibrou no bolso, o aplicativo de gravação ainda ligado, meu hábito de anos sendo encurralado. Eu não sabia na época, mas aquela gravação se tornaria mais tarde a prova número 1. O olhar da vovó Celeste suavizou quando pousou em mim. Renan, ela disse baixinho, você guardou seu silêncio por tempo suficiente. Deixe-me falar por uma vez. E assim, algo no ar se partiu. O rio lá fora piscou, luzes tremendo contra o vidro. Celeste cruzou as mãos. Já que todos aqui gostam de falar sobre família, ela disse, vamos falar sobre herança, aqui mesmo, agora mesmo. A mesa ficou em silêncio mortal. O garfo de Samantha caiu no prato. O maxilar de Carlos se contraiu. Olhei para Celeste, o coração batendo forte. Eu não tinha ideia de que aquela frase, aqui mesmo, agora mesmo, mudaria o resto da minha vida. Celeste não esperou que ninguém falasse. Ela se virou para o gerente do restaurante, que havia se aproximado discretamente. Vocês têm câmeras aqui? Ela perguntou. Ele assentiu. Ótimo. Preciso que essas gravações sejam preservadas. O jantar de hoje exigirá documentação. Então, ela enfiou a mão na bolsa de couro e tirou um envelope grande e lacrado. O selo continha sua assinatura em tinta azul. Dr. Gilberto Bastos, seu advogado, chegou exatamente naquele momento, alto, composto, carregando uma pasta executiva como se contivesse o próprio destino. Celeste entregou-lhe o envelope. Este é o testamento alterado, disse ela. Assinado esta manhã, testemunhado e autenticado em cartório. Inclui declarações de 3 médicos especialistas confirmando minha plena capacidade mental. O sorriso de Verônica evaporou. Mãe, o que você está fazendo? Corrigindo um erro, respondeu Celeste. Por anos, observei esta família confundir crueldade com tradição. Esta noite, isso acaba. Ela endireitou as costas e se dirigiu à mesa. A partir deste momento, todas as ações dos laboratórios Guimarães, todos os bens imobiliários, investimentos e fundos de caridade serão transferidos, após minha morte, para Renan Valles. As palavras não pareciam reais. Samantha piscou, como se não tivesse ouvido direito. Caio murmurou. Você não pode estar falando sério. A voz de Verônica subiu, frágil e trêmula. Você não está bem, mãe. Você foi manipulada por... Chega, disse Celeste. Se você interromper novamente, a cláusula de penalidade do fundo será ativada imediatamente.
Vocês todos assinaram anos atrás. Carlos se inclinou para a frente. Você está fazendo um espetáculo. A bengala de Celeste bateu no chão. Estou criando um registro. Ela gesticulou para que Gilberto continuasse. Ele abriu o arquivo, lendo em voz alta a cláusula suplementar. Qualquer contestação deste documento, sem base legal, resultará na perda imediata de todas as heranças condicionais. O rosto de Samantha perdeu a cor. Caio tentou pegar os papéis, mas Gilberto deu um passo para trás. 2 garçons e o gerente do restaurante se aproximaram, testemunhas silenciosas. Eu finalmente falei. Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Por que eu? Celeste virou-se para mim. Porque você entende-me de moderação. Você sabe quando o silêncio é força e quando é hora de falar. Esta noite é a hora. Seus olhos brilharam, mas seu tom permaneceu de ferro. Você suportou a caridade deles, as piadas, os lembretes constantes de que você era um estranho. Você construiu sua vida sem um centavo deles. Isso merece algo mais do que pena. Merece um legado. Verônica zombou. Você está recompensando a ingratidão. Celeste se inclinou em direção à filha. Não, estou recompensando a integridade, algo que você parece ter gastado a sua. Gilberto solicitou assinaturas do gerente do restaurante e de 2 clientes que observavam inquietos. Eles se adiantaram, assinaram como testemunhas. O gerente grampeou o recibo, minha conta de R$ 3.270 ao documento. Evidência de abuso financeiro, murmurou Celeste. O ar estava elétrico, pesado de descrença. Até o tilintar dos copos de outras mesas havia parado. A voz de Samantha cortou o silêncio, trêmula, mas venenosa. Ele vai se arrepender disso. Eu vou tomar tudo de volta. Eu encontrei seus olhos pela primeira vez naquela noite. Você já tentou, eu disse, olhando para o blogueiro no canto, que ainda estava gravando. Bem ali, na câmera. O rosto dela empalideceu quando ela seguiu meu olhar. Celeste se levantou, a bengala batendo levemente no chão. Amanhã de manhã, nos laboratórios Guimarães. Ela anunciou. Vamos finalizar a transferência e oficializar tudo. Ela olhou de volta para mim, sua expressão suave, mas resoluta. É hora da pessoa certa carregar o nome da família, não por sangue, mas por mérito. A sala permaneceu em silêncio enquanto ela saía, sua silhueta emoldurada pelas luzes da cidade além do vidro. Quando saímos para algo à noite, ouvi seu sussurro, alto o suficiente para eu ouvir. A justiça começa silenciosamente, Renan. É o barulho depois que faz as pessoas ouvirem. Eu não sabia o que ela queria dizer então, mas na manhã seguinte, a cidade inteira saberia. O escritório de Celeste, na mansão do Morumbi, parecia outro mundo. Prateleiras de carvalho do chão ao teto, janelas que davam para o vale coberto de neblina e um cofre que parecia construído para guardar segredos pesados demais para o ar. Gilberto estava perto do cofre, Neves ao lado, sua expressão firme, mas cautelosa. Quando Gilberto girou a chave, o clique da fechadura soou mais alto do que deveria. Dentro havia pastas Manila amarradas com barbante vermelho. O papel amarelado nas bordas. Meu nome estava escrito em uma delas, na caligrafia precisa de Celeste. Fundo de adoção Renan Valles. Ela gesticulou para que eu me aproximasse. Seus pais deixaram algo para você, ela disse baixinho. Algo que deveria protegê-lo muito depois que eles se fossem. Gilberto colocou os documentos sobre a mesa. A primeira página era um acordo de adoção, autenticado em cartório 24 anos atrás. Abaixo, uma única impressão digital em tinta escura, a impressão digital de Carlos.
Ao lado, a assinatura de Verônica, nítida e impaciente. O arquivo do fundo veio a seguir. De 900 atais estabelecidos pelo espólio dos meus pais biológicos após o acidente. Deveria financiar minha saúde, educação e moradia até eu completar 21 anos. Mas os extratos bancários contavam uma história diferente. 10 anos de retiradas. $45 mil para a mensalidade da FGV de Samantha. E são $120 mil rotulados como capital semente para o negócio de Caio. $80 mil marcados como manutenção do barco da família em Angra. Minhas despesas médicas, terapia básica de infância e tratamentos para asma estavam marcados como reclassificados como despesas domésticas. Gilberto virava cada página calmamente, embora a sua atenção em seu maxilar o traísse. Cada retirada importante foi autorizada por Verônica e Carlos, disse ele. Esses códigos mostram má classificação deliberada. Isso não é negligência, é apropriação indébita. O rosto de Celeste estava ilegível, mas sua voz carregava o frio do julgamento. Comecei a investigar isso há 2 anos. Os números não batiam, nem as histórias que contavam sobre por que você não podia pagar certas coisas. Ela abriu outra pasta. Entrevistei sua antiga babá, o consultor financeiro deles, até o contador da Veritas Participações. Todos confirmaram o que suspeitávamos. Seu fundo tornou-se a fonte de financiamento silenciosa da família. Neve se mexeu levemente, a mão repousando nas costas da cadeira de Celeste. Gilberto deslizou um resumo digitado de um perito financeiro forense. No final, havia 2 frases que poderiam estar gravadas em pedra: apropriação indébita de fundos e quebra de dever fiduciário. A sala ficou em silêncio. Eu encarei as páginas. Durante anos, acreditei que cada roupa usada, cada empréstimo estudantil, cada rejeição era de alguma forma minha culpa. Que a gratidão exigia silêncio. Mas aqui estava, documentado linha por linha, a prova de que toda a guia da minha infância tinha sido financiada por roubo. Celeste falou suavemente, como se sentisse a ruptura em minha compostura. Eu sei que isso dói, Renan. Mas não é apenas sobre dinheiro. É sobre responsabilidade. O que eles tiraram não foram apenas reais. Foi a dignidade de uma criança que deveriam proteger. Gilberto tirou outro documento da pilha. Temos base para entrar com uma ação civil de restituição, principal mais juros. Isso eleva o total para cerca de 2,4 milhões e dependendo de como o Ministério Público vir, acusações criminais podem se seguir. Tentei falar, mas não consegui. Minha mente voltava aos aniversários em que Verônica me entregava presentes de segunda mão, dizendo: seja grato pelo que você tem. Cada ato de crueldade agora tinha um lançamento contábil por trás. Eu quero tornar isso público, eu disse, finalmente. Gilberto balançou a cabeça. Ainda não. Os Halberds vão distorcer a narrativa. Precisamos controlar o enquadramento antes que eles o façam. Celeste concordou. A verdade deve ser vista, não gritada. Ela estendeu a mão para a gaveta e me entregou uma pequena chave de prata. Isto abre o cofre auxiliar. Tudo dentro dele pertence a você agora. Se eu não estiver aqui quando chegar a hora, você saberá o que fazer. Sua mão tremeu levemente quando ela se a colocou na minha. Eu queria perguntar o que ela queria dizer, mas o olhar em seus olhos me silenciou. Havia fadiga ali, não do dia, mas da própria vida. Quando me virei para sair, ela sussurrou. Minha consulta com o Dr. Arantes é amanhã. Não tenho muito tempo sobrando, então precisaremos agir rápido. Naquela noite, sentei-me no meu carro do lado de fora da mansão, a pasta de arquivos no banco ao meu lado. Entre os documentos que Gilberto havia sinalizado, um e-mail que Verônica escrevera ao contador anos atrás.
Recodifique as despesas de educação de Renan como melhorias domésticas. Abaixo, uma carta que eu nunca tinha visto, da minha mãe biológica para o administrador do fundo. Por favor, assegure-se de que meu filho receba uma educação adequada. Ele é tudo o que nos resta. Li aquelas linhas até a tinta borrar. Não foi apenas traição. Foi crueldade premeditada, escondida atrás de jantares de família e risos educados. E pela primeira vez entendi. Perdão e justiça não são a mesma coisa. A tempestade começou na segunda-feira seguinte, não com um trovão, mas com uma manchete. Meu celular vibrava sem parar. Mensagens, e-mails, ligações de números que eu não reconhecia. Quando abri o site da Folha de São Paulo, a manchete queimava no topo do banner. Designer de jogos desconhecido manipula bilionária moribunda para mudar seu testamento. Meu nome vinha em negrito. Minha foto, cortada de uma gala de caridade, me fazia parecer presunçoso, quase predatório. Ao meio-dia, tópicos no Reddit dissecavam minha vida. Hashtags no Twitter bombavam. Herdeiro órfão, ganancioso, EO, justiça para os Halberds. Alguém vazou um vídeo de um jantar de aniversário de um ano atrás, eu discutindo com Verônica, depois que ela me chamou de projeto de caridade da família. O clipe foi editado grosseiramente. O áudio emendado para parecer que eu tinha gritado com ela. Clientes cancelaram contratos. 2 dos meus investidores retiraram o financiamento do meu pequeno estúdio de jogos. Quando fui à cafeteria no térreo, uma mulher sussurrou para minha amiga. É ele o vigarista. Liguei para Gilberto, minha voz tremendo. Eles estão me destruindo. Ele não pareceu surpreso. Eles contrataram a agência Vértice. A especialidade deles é assassinato de reputação. Já estamos rastreando as fontes de financiamento da campanha. Naquela tarde, voltei para a mansão no Morumbi. Celeste estava em seu escritório, sentada perto da janela, com um chale de cachemira, o laptop aberto em um feed de notícias. Ela parecia calma, quase estranhamente. Eles estão gastando dinheiro para comprar indignação, disse ela. Mas a indignação passa, a prova não. Na mesa ao lado dela, havia uma pilha organizada de pastas rotuladas, evidências. Ela gesticulou na direção delas. Amanhã de manhã, faremos uma coletiva de imprensa nos laboratórios Guimarães. Mostraremos os documentos, as auditorias, tudo. Eu hesitei. Não tenho certeza se deveria estar lá. Eles vão distorcer cada palavra que eu disser. Gilberto, parado na porta, balançou a cabeça. Você não precisa performar, Renan. Apenas diga a verdade que você esperou a vida inteira para dizer. Naquela noite, tentei dormir, mas não consegui. Meu estúdio estava iluminado apenas pelo brilho das notificações inundando meu celular. Insultos, ameaças, estranhos me chamando de nomes que eu não ouvia desde o ensino fundamental. Cada post parecia ecoar a voz de Verônica. Ninguém nunca vai acreditar em você. Pela manhã, meu nome era o assunto mais comentado no país. Âncoras de jornais debatiam se eu havia me aproveitado de Celeste em seus últimos anos. Um convidado de um programa de entrevistas, um ex-consultor de relações públicas, me chamou de manipulador clássico. Eu senti como se minha vida inteira tivesse sido reescrita por pessoas que nunca me conheceram. Quando cheguei aos laboratórios Guimarães, o saguão estava lotado de câmeras. Celeste esperava em uma cadeira de rodas, composta como sempre. Gilberto estava ao lado dela, instruindo a equipe. Neves me entregou uma garrafa de água e sussurrou. Apenas respire. Dentro da sala de conferências, o ar vibrava com tensão. Repórteres folheavam papéis, lentes brilhavam. Microfones piscavam em vermelho. Celeste ajeitou o chale e disse suavemente.
Quando eles negarem quem você é, deixe o mundo ver o que eles fizeram. A coletiva de imprensa começou. Celeste se apresentou, depois recontou anos de exploração financeira, sua voz inabalável enquanto exibia o rastro da auditoria. Ela leu em voz alta trechos de e-mails, extratos bancários e relatórios médicos provando sua sanidade mental. Cada revelação parecia uma pedra caindo na água, ondulações se espalhando pela multidão. E então, do fundo da sala, a voz de Samantha cortou o ar. "Nós cuidamos dele por anos", ela gritou. "Nós merecemos algo por isso." As câmeras giraram instantaneamente, capturando seu rosto vermelho, suas mãos trêmulas. Repórteres digitavam furiosamente. No momento em que ela percebeu o que disse, já era tarde demais. À noite, todos os principais veículos de comunicação tinham clipado aquela filmagem. As manchetes viraram: "Colapso da herdeira Halberd. Merecemos dinheiro por criá-lo." Os comentários inundaram, chamando-a de a citação mais reveladora da década. Naquela noite, Gilberto ligou com os primeiros dados concretos. A campanha de difamação havia sido rastreada até uma conta faturada no cartão de crédito de Caio Halbert. Toda a ofensiva de relações públicas deles, cada anúncio, cada tweet falso, pago pelo irmão que uma vez me disse para relaxar. Sentei-me perto da janela, o telefone silencioso pela primeira vez em dias. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam como algo frágil, tentando sobreviver ao seu próprio reflexo. Pela primeira vez, não me senti invisível. Senti-me exposto, mas visto. Amanhã, o mundo saberia de tudo. A chuva não parava há dias. São Paulo, no final de outubro, sempre cheirava-se a folhas molhadas e manchetes que se recusavam a morrer. Uma semana após a coletiva de imprensa, a mansão Guimarães parecia menos um lar e mais um local sitiado. Repórteres acampavam no portão. Drones zumbiam no alto. A cada poucos minutos, Neves tinha que espantar invasores, fingindo entregar flores. Celeste havia contratado segurança particular, mas nem eles conseguiam bloquear o barulho. Lá dentro, sentei-me à mesa do escritório dela, olhando para uma enxurrada de notificações. Um blog havia postado a imagem vazada de uma transferência bancária, alegando que Celeste vinha financiando secretamente minha empresa por anos. O número era idêntico ao custo de uma licença de software que os laboratórios Guimarães haviam comprado de nós meses antes. Mas alguém havia cortado a linha da fatura. A história se espalhou em minutos, mais rápido do que podíamos respirar. Renan Valles construiu seu império com o dinheiro da vovó. A fraude dos Jogos de São Paulo. Gilberto ligou do escritório de baixo. "Rastreamos a captura de tela", disse ele. "Foi adulterada. O pagamento foi para um fornecedor de segurança que subcontratamos, não para você." "Mas isso não importa mais", murmurei. "Eles acreditam no que querem acreditar." Na transmissão da noite, Verônica apareceu no telejornal. Sua voz tremia, suas mãos agarravam um lenço que ela não precisava. "Eu só quis ajudar o Renan", disse ela, chorosa. "Acho que ele está sendo manipulado por pessoas que só querem a fortuna da minha mãe." Atrás dela, Samantha assentiu solenemente, performando empatia para as câmeras. E funcionou. Em poucas horas, as sessões de comentários se voltaram contra mim. Pobre mulher, traída pelo filho adotivo. Esse garoto é um interesseiro. O mundo amava uma história onde a crueldade usava pérolas e a tristeza parecia ensaiada. Celeste assistiu à transmissão em silêncio. Quando terminou, ela expirou lentamente, quase cansada,
e disse a Gilberto: ative o arquivo de contingência. Ele abriu o laptop, inseriu um pendrive e transferiu várias pastas criptografadas. Minutos depois, recebi uma mensagem no celular. O assunto dizia: para quando o chão do barulho ficar alto demais? Eu abri. Dezenas de arquivos se espalharam pela tela. Documentos digitalizados, extratos bancários, gravações de áudio. Em uma, a voz de Carlos falava claramente: se o garoto perguntar sobre o fundo, diga a ele que foi usado para o seu plano de saúde. Meu estômago se revirou. Passei anos agradecendo-lhes por seus supostos sacrifícios, acreditando que haviam gasto suas próprias economias para me criar. A verdade queimava pior do que raiva. Parecia luto. Gilberto estava atrás de mim. Você não precisa postar nada, disse ele suavemente. Deixaremos as evidências falarem quando chegar a hora. Lá fora, um trovão rolou sobre o vale. A respiração de Celeste havia se tornado fraca, sua força diminuindo entre momentos de clareza. Ela gesticulou em direção à janela, a chuva escorrendo pelo vidro. Eles continuarão distorcendo até estarem sob juramento, disse ela. E esse dia está mais próximo do que pensam. Pouco depois da meia-noite, faróis cortaram a neblina do lado de fora do portão. Um mensageiro, com uma capa de chuva preta, se aproximou, entregando a Neves um envelope lacrado. Gilberto o abriu na porta, leu silenciosamente e olhou para mim. Tribunal Regional Federal de São Paulo, disse ele. Eles entraram com uma moção para contestar o testamento. Audiência marcada para a próxima semana. Celeste sorriu fracamente, sua voz quase um sussurro. Finalmente, disse ela. Eles escolheram a única arena onde somos mais fortes. Eu ainda não entendia o que ela queria dizer, mas seu tom carregava a certeza de quem já havia escrito o final. O tribunal parecia uma fortaleza de vidro e chuva. Repórteres se alinhavam nos degraus, guarda-chuvas lotando a entrada. Dentro da sala de audiência 5, o ar fervilhava de tensão. De um lado, Verônica e Carlos Halbert, ladeados por 2 advogados caros, Samantha e Caio, sentados atrás deles. Do outro, Celeste, frágil em sua cadeira de rodas, Gilberto, ao seu lado, e eu, silencioso, na cadeira de testemunha. O advogado de acusação começou com uma voz cheia de falsa preocupação. Meritíssimo, este caso se concentra em uma mulher idosa, coagida a reescrever seu testamento sob manipulação emocional pelo Sr. Valles, um indivíduo com claros motivos financeiros. Gilberto levantou-se imediatamente. Exigimos a verificação do relatório médico que a parte autora apresentou esta manhã. O médico listado, Dr. Anthony Maynard, não existe no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o CREMESP. Murmúrios percorreram a sala. O juiz franziu a testa. Advogado, confirme esse nome. O advogado da outra parte folheou os papéis, sua compostura escorregando. Gilberto continuou. Além disso, a chamada avaliação mental foi criada 3 semanas após a data contestada, usando um papel timbrado falsificado. Confirmamos com o Ministério da Saúde que a instituição não existe. O juiz bateu o martelo. Objeção acolhida. O relatório está excluído dos autos. Então foi a minha vez. O escrivão chamou meu nome e eu tomei o banco das testemunhas. O advogado de acusação perguntou: Senhor Valles, você alguma vez recebeu dinheiro da senhora Guimarães antes de seu falecimento? Sim, eu disse. Naquela noite no Terraço Jardins, quando ela pagou uma conta de 3.070 que nunca foi minha. Risadas percorreram o tribunal,
inquietas, zombeteiras. Mas eu não desviei o olhar. Olhei diretamente para as câmeras no fundo, nos olhos de cada estranho que achava que já conhecia minha história. Gilberto deu um passo à frente. Permissão para apresentar a prova em vídeo. Documento 12. No monitor, a filmagem do restaurante passou, aquela que Celeste havia garantido naquela noite. O áudio estava claro. A voz de Samantha cortou o silêncio. Renan, procure outra mesa. Esta é para a família, não para garotos adotados. Então, o garçom colocando a conta na minha frente. Alguns jurados se mexeram desconfortavelmente. Gilberto continuou. Agora, documento 13. A tela mudou para a filmagem da coletiva de imprensa. Samantha gritando. Nós merecemos dinheiro por criá-lo. Seu rosto preencheu a tela, veias visíveis, raiva crua. O tribunal ficou frio. Até Verônica desviou o olhar. O próximo movimento de Gilberto foi deliberado. Ele tocou a gravação de áudio de Carlos da reunião do fundo, anos atrás. Se o garoto perguntar, diga a ele que o dinheiro foi usado para o seu plano de saúde. O martelo do juiz bateu uma vez. Basta, disse ela. O tribunal ordenará uma auditoria forense completa do fundo da família Halbert, retroativa a 20 anos. Celeste pediu para falar. Gilberto a ajudou a chegar ao microfone. Sua voz tremia, mas carregava uma clareza que silenciou a sala inteira. Estou em sã consciência, disse ela. E não vou deixar meu legado nas mãos de pessoas que chamam crueldade de amor. Verônica explodiu. Ela está delirando, ela gritou. Você está matando sua própria família. Samantha jogou uma garrafa de água na mesa. Os oficiais de justiça se moveram. Câmeras dispararam como relâmpagos. O juiz bateu o martelo novamente, a voz cortando o caos. Este tribunal encontra evidências críveis de abuso financeiro e manipulação emocional prolongada. Eu sentei lá, sentindo o pulso em meus ouvidos. Sem triunfo, sem vitória, apenas o peso da verdade se assentando após anos de negação. Pensei nos meus pais, na carta que nunca chegou a mim. Por um momento, senti-os ali, ao meu lado, firmes e quietos. O juiz encerrou, anunciando um recesso de 48 horas antes da decisão final. Quando saímos do tribunal, os repórteres nos cercaram. Alguém enfiou um microfone na minha direção. Você se arrepende de expor sua própria família, Sr. Valles? Eu parei, a chuva batendo no meu rosto, fria e limpa. Minha família se desfez quando eu tinha 6 anos, eu disse. Hoje, eu apenas peguei o último pedaço honesto. As câmeras dispararam novamente. Atrás de mim, ouvi Celeste tossir suavemente, Gilberto a guiando para o carro. O céu sobre São Paulo estava da cor de aço. Mas pela primeira vez em meses, senti um ar que não tinha gosto de medo. Qualquer que fosse o veredito, o mundo finalmente viu o que sempre esteve escondido. E pela primeira vez na minha vida, a verdade foi mais alta que as mentiras deles. O tribunal estava lotado antes do nascer do sol. Repórteres se alinhavam atrás de barricadas de metal. Guarda-chuvas se chocando na garoa cinzenta. Microfones apontados como armas. Lá dentro, a tensão parecia física, do tipo que enchia os pulmões, mas não deixava ar para respirar. Celeste sentou-se ao meu lado, na mesa da defesa, sua mão tremendo levemente no braço da cadeira de rodas. Gilberto ajustou a pilha de fichários à nossa frente. Anos de investigações, auditorias, gravações. O rastro de papel da verdade que ela construiu pedaço por pedaço. Quando a juíza Morrison entrou, a sala ficou em silêncio. Sua voz, cansada de longas horas, carregava a finalidade. O tribunal revisou todas as evidências suplementares.
O advogado da parte autora levantou-se imediatamente. Meritíssima, solicitamos uma prorrogação para contestar a autenticidade de negado, disse a juíza categoricamente. Vocês tiveram tempo adequado. Gilberto levantou-se, calmo e deliberado. Meritíssima, documento 21, ele anunciou. A tela atrás dele ganhou vida. Era a filmagem original do Terraço Jardins, autenticada pelo blogueiro que a filmou. O som estava claro, nítido, inegável. As palavras de Samantha encheram a sala novamente. Renan, procure outra mesa. Esta é para a família, não para garotos adotados. O riso, os deboches, o momento em que a conta foi jogada na mesa. Estava tudo lá. Dava para sentir a mudança no ar. Até o júri desviou o olhar. Cada argumento que os Halberds construíram ao longo de meses desmoronou em segundos. Então veio a decisão. A juíza Morrison leu lentamente. Cada sílaba pesava. O testamento e suas emendas são válidos. O tribunal reconhece a competência mental da senhora Guimarães no momento da assinatura. O patrimônio total, Laboratórios Guimarães, todos os bens imobiliários e contas financeiras serão transferidos para o senhor Renan Valles como herdeiro legal. Um murmúrio percorreu o tribunal. A juíza continuou. Verônica e Carlos Halbert são condenados a pagar 2,4 milhões em restituição por fundos de tutela desviados. Caio Halbert está isento de processo devido à cooperação total. Samantha Halbert enfrentará acusações adicionais por perjúrio e obstrução da justiça. Quando o faão do martelo bateu, o eco permaneceu como um trovão. Samantha gritou de seu assento. Isso tudo é por dinheiro. Eu me virei para ela, minha voz calma. Não, é sobre responsabilidade. Naquele momento, Celeste se inclinou para mim. Você conseguiu. Ela sussurrou, a voz fraca, mas em paz. Você se manteve firme na tempestade. Agora é minha vez de descansar. Olhei para baixo. Seus olhos estavam fechados, sua respiração superficial. O oficial de justiça chamou por ajuda médica, mas ela apertou minha mão uma vez, firme o suficiente para me parar. Deixe-me terminar isso do meu jeito, ela murmurou. Enquanto a levavam, o sol finalmente rompeu as nuvens, inundando o corredor de vidro em ouro. Os repórteres, do lado de fora, esticaram os pescoços, câmeras disparando, como se a própria luz tivesse escolhido um lado. Naquela noite, durante o sono, Celeste partiu silenciosamente. Gilberto me encontrou sentado no escritório quando veio com a carta que ela havia deixado para trás. Um único envelope com meu nome. Dentro, uma nota curta em sua caligrafia. Para que você possa começar sua vida sem carregar o nome de mais ninguém. Embaixo, um extrato bancário total impresso. Uma conta em Zurique com meu nome listado como beneficiário. 5 milhões de reais. E anexado a ele, mais um documento. A prova de que 3 anos antes, ela havia investido secretamente no meu estúdio de jogos sob um fundo privado, deixando-me acreditar que eu havia ganhado cada centavo sozinho. Ela havia confiado em mim muito antes de eu confiar em mim mesmo. Na manhã seguinte, Gilberto recebeu uma ligação do Ministério Público. Eles estavam abrindo um processo criminal contra Verônica e Carlos por fraude financeira e falsificação de atestados médicos. Pela primeira vez, a lei não era apenas uma ideia. Era movimento, consequência e justiça silenciosa. Naquela noite, sentei-me em seu escritório vazio, o cheiro de seu perfume ainda pairando nas cortinas. Pensei em suas últimas palavras no tribunal. A justiça não é barulhenta. É silenciosa quando é bem feita.
E pela primeira vez, o silêncio não pareceu derrota. Pareceu encerramento. 6 meses depois, a garoa sobre São Paulo havia se tornado gentil novamente. A mansão Guimarães não carregava mais o peso do escândalo ou da propriedade. Carregava um nome gravado em latão: a Fundação Celeste Guimarães. Da janela de seu antigo escritório, observei o lago ondular sob o céu cinzento. Lá dentro, caixas de novos manuais jurídicos alinhavam as prateleiras, nossa primeira remessa para o programa de mentoria. Os repórteres não me chamavam mais de o herdeiro órfão. Os jornais me chamavam de o fundador da Fundação Guimarães. Sobre a mesa, uma carta do Ministério Público. Verônica, sentenciada a 3 anos por crimes financeiros. Carlos, 2 anos por cumplicidade. O julgamento de Samantha ainda estava pendente, agora enfrentando acusações de perjúrio e uso indevido de fundos de caridade. Caio havia deixado o estado de São Paulo discretamente. Semanas depois, uma carta curta chegou dele. Sem desculpas, apenas um pedido de perdão e a promessa de consertar as coisas. Dobrei-a e guardei nos arquivos da fundação, onde histórias de acerto de contas pertencem. Gilberto permaneceu como consultor jurídico. Neves, firme como sempre, tornou-se diretor de operações. Juntos, construímos algo que finalmente parecia paz. No dia da inauguração da fundação, o salão se encheu de rostos. Assistentes sociais, voluntários, crianças de abrigos de todos os cantos do estado. Subi ao palco e olhei ao redor. Esta casa, eu disse, foi construída para fechar suas portas para mim. Agora ela as abrirá para outros. Um garotinho perto da frente levantou a mão. Você tem família, moço? Eu sorri. Sim, eu disse. Pessoas que ouvem. A sala ficou em silêncio de uma forma que parecia sagrada. Após a cerimônia, caminhei pelo longo corredor, ladeado por fotografias emolduradas da vida de Celeste. No final, estava pendurado seu retrato, olhos brilhantes, lábios pressionados naquele familiar sorriso de quem sabe das coisas. Abaixo, uma placa de bronze dizia: a bondade é a última forma de riqueza que nunca se desvaloriza. Na mesa abaixo, coloquei uma carta, uma que Gilberto me ajudou a recuperar dos antigos arquivos do fundo. Foi escrita por meus pais, 25 anos atrás. Se nosso filho algum dia se sentir sozinho, diga a ele que o mundo ainda tem um lugar para ele. O papel tremeu levemente em minha mão, como se o próprio tempo estivesse respirando. Coloquei-o ao lado da foto dela, sentindo, de alguma forma, que todos os três, meus pais e Celeste, estavam ali, ao meu lado. A justiça havia feito seu trabalho, mas o que veio depois foi mais silencioso, mais lento e muito mais humano. Naquela noite, dirigi pela ponte estaiada. A cidade brilhava abaixo de mim. Cada luz, uma batida de coração. Pensei naquela noite no Terraço Jardins. O riso, a conta, a voz que disse: só um momento, por favor. Agora eu entendia. Às vezes, uma voz é suficiente para parar uma vida inteira de silêncio. Antes de ir para casa, verifiquei a caixa de entrada da fundação uma última vez. Havia um e-mail de Gilberto. Um estúdio de documentários queria produzir um filme sobre o caso de Celeste. Eu respondi: apenas se cada centavo for para as crianças. Anexada estava uma foto do testamento original. A caligrafia de Celeste rabiscada na parte inferior. Se você está lendo isso, Renan, você já sabe que o amor era a verdadeira herança. No correio da manhã, um pequeno envelope esperava, sem remetente. Dentro, um cheque de $5.000. A nota dizia: para a fundação, eu quero começar de novo.
Estava assinado. Caiu. Sentei-me ali por um tempo, a chuva suave contra a janela, a cidade ainda pulsando lá embaixo.